2010, apareceu um nódulo debaixo do meu braço. Daí eu fui no médico, fiz mamografia. Só que o médico falou que não tinha nada, falou que não era nada. 2 anos depois, a mama ela começou a inchar, começou a ter cores diferentes. Foi feita tomografia. Na tomografia constatou que tinha um tumor de 14 centímetros na mama. Mais da metade da mama já estava comprometida. Você está no banho, na sua rotina de higiene. Quando sente um caroço no seio, você se espanta, se toca novamente. Mas o caroço continua ali. Ele não foi embora. O que fazer? Eu senti, apalpando, o nódulo no meu seio. E eu senti faz uns 2 anos. Só que eu passei por um médico, fiz ultrassom, tudo, e ele falou que não era nada. Um caroço na mama direita, né? Só que eu não, assim, achava que ia sumir, entendeu? Aí depois, quando eu fui para fazer a mamografia, aí já estava grande, estava com 5 centímetros. A pessoa, ela costuma procurar o médico quando ela acha uma lesão ou quando ela sente dor. Então, assim, normalmente a pessoa que já tem uma lesão palpável não é tão inicial mais. Foi um erro que houve. É como aconteceu comigo, quantas mulheres que às vezes vai lá e o médico fala isso aqui não é um nada. E de repente é uma coisa muito mais grave que a pessoa imagina. Eu tive uma perda muito grande, que eu perdi meu avô. E nisso foi aumentando o nódulo. Aí eu senti que ele aumentou, daí eu procurei o médico de novo, daí eu fui indicada no Dr. André e ele pegou e fez a biópsia, aí já constatou que era maligno. O câncer é uma doença imprevisível e o de mama, diferente dos outros tipos, não possui uma prevenção primária. Por exemplo, para prevenir o câncer de pele, você usa o protetor solar e evita se expor ao sol. Já o câncer de mama, não há esta prevenção direta. O que pode ser feito é tomar alguns cuidados e fazer a mamografia anualmente e também o autoexame. Então, perfeito para a gente é aquela paciente que nos procurou para fazer um screening, um rastreamento. Aquela pessoa que não sente nada, ou que sente aquela dorzinha normal da menstruação, por exemplo, e nos procurou para dar uma olhada como é que estão as coisas. Pós 35 anos, costuma ser a idade legal para procurar isso daí? A mamografia e os outros métodos de imagem, hoje existe um consenso mundial em que nós dividimos ou classificamos os laudos em algumas categorias e o nosso trabalho basicamente do radiologista é esse, olhar esses exames, classificar nessa nossa classificação e os casos em que são suspeitos, né, em que existe uma possibilidade da existência de alguma patologia importante, eles são encaminhados diretamente para um especialista, boa parte das vezes um mastologista, para que ele possa então prosseguir o tratamento dos pacientes. Classicamente, a mamografia deve ser feita após 40 anos e anualmente depois disso. E interessante ter um exame de base dos 35 aos 40 anos, mas qualquer queixa que a mulher tenha não é desprezível. O autoexame de mamas é importante por quê? Porque você aprende a conhecer o seu corpo e se um dia você aparecer alguma alteração, quem tem o hábito de fazer o autoexame de mama vai perceber. Nossa, engraçado, eu nunca senti esse caroço antes. Nossa, minha mama está vermelha esse mês. Eu sempre olho no espelho e nunca percebi que ela está vermelha. Está saindo secreção pelo bico do seio. Nossa, eu nunca percebi isso antes. O mamilo está uma manifestação
manifestação do câncer de mama é a retração do mamilo. O mamilo ele começa a se retrair. Então, a mulher que tem o hábito de prestar atenção na própria mama, se um dia aparecer qualquer alteração, ela vai perceber. O câncer foi detectado. O próximo passo, o médico determina o tratamento adequado para você. Hoje, há diversas fórmulas para se tratar o câncer de mama. Além da cirurgia, que é o método mais conhecido, há a quimioterapia e a radioterapia. Não há uma fórmula única e o procedimento varia para cada mulher. A paciente, ela, qualquer que seja a queixa dela, descobriu que está com câncer, fez uma biópsia, está com câncer. Existe um protocolo de tratamento e ele passa primeiro por uma avaliação detalhada do mastologista. Então, se a paciente tem uma lesão que caiba fazer quimioterapia antes, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ela te manda a paciente para quimioterapia, para fazer um tratamento, voltar depois para a gente operar ela. Se a gente achar, por aquele caso especial, que cabe fazer cirurgia primeiro, a gente opera a paciente e vai avaliar qual condição que ela tem, qual situação ela se encontra para fazer o tratamento adjuvante. Uma quimioterapia, ou uma terapia-alvo com remédio, ou uma avaliação detalhada da oncologia clínica. Ele me indicou a quimioterapia primeiro para poder reduzir o tamanho do tumor, aí para depois eu fazer a cirurgia. Faço tratamento aqui de 6 meses, né? Depois que eu operei da primeira vez. Aí apareceu outro caroço no outro seio, né? Só que assim, foi menor agora, foi de 3 e... Quando eu descobri, estava 3, até o dia da cirurgia, aí estava 3,80. Aí eu fiz o quadrante que fala, né? Não tirei a mama toda. A quimioterapia é um dos tratamentos, é uma das modalidades de tratamento para câncer de mama, né? Na verdade, a quimioterapia nada mais é do que um remédio que na grande maioria das vezes é administrado, né, pelas veias da paciente, né? E a gente já tem também algumas medicações por via oral. A quimioterapia é um tratamento que a gente fala sistêmico, ou seja, ele vai atingir todo o corpo da paciente, né? Já a radioterapia é um tratamento, como o próprio nome diz, é feito através de radiações e o foco dele é local, então ele só age naquele local onde a radiação é administrada. A quimioterapia é um assunto que causa medo e preocupação nas mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Este tratamento causa diversos efeitos colaterais, inclusive a queda de cabelo, que é o principal receio das pacientes. Tudo depende do que a gente fala de estadiamento das pacientes, né? As pacientes que foram operadas em estadios iniciais, onde a gente não detecta metástase à distância, normalmente a duração do tratamento é em torno de 6 meses, né? Já pacientes com doenças já metastáticas, aí o tratamento é mais longo. Era assim, sacrificava um pouco a gente, a químio, né? E que a gente tinha que vir um dia antes aqui fazer um exame de sangue, para outro dia fazer a químio. Isso aí que, assim, eu achei que foi desgastante, né? O principal para mim foi a queda do cabelo. Foi a pior parte. Porque o resto eu fui de boa. Assim, a quimioterapia vinha, depois já tinha caído o cabelo mesmo, mas a principal foi a primeira vez que eu olhei no espelho e vi que não tinha mais nada no couro cabeludo, eu entrei em choque. Os efeitos que a gente consegue prevenir, como náuseas e vômitos, a gente sim administra o que a gente chama de preparo da quimioterapia, né, para amenizar esses efeitos, e a gente também orienta as pacientes, né, com medicações para uso em seu domicílio, né, então é feito toda uma estratégia para a gente amenizar, né, diminuir o máximo possível o impacto desses remédios, né, na vida das pacientes. Mas isso você vai com fé e uns motivos para você lutar, você vai levando. Você sentiu o caroço, foi ao médico e fez o tratamento. Mas mesmo assim, a doença pode voltar. O câncer, como eu disse, é uma doença sistêmica, né? Então a gente faz o tratamento visando aumentar o máximo possível
aliás, diminuir o máximo possível o risco dessas recidivas, mas elas podem acontecer. A gente sabe que acontece, mas uma causa que eu possa falar para você acontece por causa disso, não, eu não tenho essa resposta. Às vezes a doença fica ali quietinha, silenciosa e em algum momento ela volta a aparecer. Mas esta não é uma regra. Há pacientes que realizam todo o tratamento e não há recidiva. A paciente que acabou o tratamento e teve sucesso terapêutico, aquela que passou os 5 anos de observação, por exemplo, limpa, em sucesso, sem recidiva, é uma paciente que ela recebe uma alta clínica. Então, essa paciente ela tem uma vida próxima do normal. Se por um acaso a mulher ela teve que esvaziar a axila ou fazer uma linfadenectomia axilar, que é quando você tira todos os linfonodos, as ínguas da axila, se você faz isso, o braço tem algumas restrições, porque o braço ele perde a resistência dele. Hoje em dia a gente lança a mão de um método que chama linfonodo sentinela. Esse método ele permite que você não lese tanto a axila da paciente. E ela pode ter uma vida super normal depois disso. Passado o tratamento agudo, passado um período de cirurgia, de quimioterapia, se for o caso, radioterapia, uma vida totalmente normal. O que a gente faz é acompanhar essas pacientes ao longo de toda a vida. A gente não dá alta para as pacientes que têm diagnóstico de câncer de mama, né? Elas são acompanhadas inicialmente com uma periodicidade mais curta e gradativamente, eu costumo dizer que a gente vai dando asas, mas elas retornam sempre nas consultas, fazem exames periodicamente. O câncer é uma doença que afeta muito mais do que o corpo e a saúde das mulheres, mas também a autoestima. Por isso, é neste momento que elas mais precisam do apoio da família. Uma coisa muito grande. Meu esposo, minhas irmãs, meus vizinhos, né? Tudo deram bastante apoio. Mas você já passou, né? Já passou, agora estou bem. Estou atravessando outra, né, doença, mas estou bem. Marido, meus filhos, minha avó, um casal de tio meu, uns cunhados e uns primos de coração. Foi a minha principal ajuda. E assim, eu resolvi lutar pelos meus 3 filhos. É por eles que eu vinha toda vez na quimioterapia, era por eles que eu levantava, por eles que eu aguentei tudo que eu aguentei. Eu sempre falo que o tratamento do câncer de mama, para ela, é um marco. Antes disso e depois daquilo. Porque muitas coisas vão ter que ser mudadas ou adaptadas depois disso. Durante todo o processo, é necessário que a mulher receba o carinho das pessoas importantes em suas vidas, seja do marido, dos filhos e até do médico. É este apoio que motivará a mulher a seguir em frente com o tratamento. E é isto que a ONG Casa Gesto procura proporcionar às mulheres e às pacientes que las consultam. A casa foi fundada em 1996 e a casa, qual que é o trabalho dela? Ela é uma extensão do trabalho do oncologista. Isso significa o quê? Você atende seu paciente com câncer, você passa toda a conduta médica para ele, ou cirurgia, ou quimioterapia ou radioterapia. Só que da porta para fora o paciente precisa de um apoio, principalmente esses pacientes que são carentes, né? Os pacientes do SUS. Qual tipo de apoio? O apoio com a psicóloga, por causa do baque da notícia, ele procura a casa, já tem a psicóloga para dar o primeiro atendimento, até a pessoa assimilar o fato de que ela está com câncer. O paciente que vai até lá, ele convive com outros pacientes em vários estágios da doença. Pacientes que já receberam a notícia, já assimilaram, já fizeram tratamento, já terminaram o tratamento, já estão com alta. Então, isso é muito importante para o paciente que acabou de receber a notícia, porque ele sente um apoio em tudo isso. Então, a Casa Gesto ela tem a finalidade de prestar o apoio aos pacientes em tratamento do câncer, para os pacientes e para os familiares também. Foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo. Sim, o apoio sabe que a gente precisa mesmo. Porque a gente vai no regional, a gente vê as pessoas tudo caído. A gente chega lá diferente e fala assim, nossa, né? Eu falei, gente, mas se a gente não encarar a situação, como que faz?
Como que a gente faz se a gente não encarar a verdade? Né? Se camuflar atrás de uma coisa que você não consegue. Eu falei, ou você encara a situação ou você morre. O câncer, na verdade, é uma doença, claro que tem muita evolução, a medicina, tudo. Mas o que mata, eu acho que não é o câncer. A cabeça que mata. A depressão, nossa, coitadinho de mim, tá com câncer, morrer. Lógico que eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Né? Isso é uma certeza. Não tem como a gente fugir da morte. Né? Mas se a pessoa se deixar entregar para a doença, ela acaba morrendo. Não é a doença que mata. Eu vejo por mim. Entendeu? Por ter voltado para a químio, ter feito já 2 vezes a químio, eu vejo por mim que não é a doença que mata, e sim a cabeça que mata. A pessoa se entregar para a doença, se deixar, coitadinho, se ver como vítima. E não é bem assim a situação. Não é. A pessoa tem que, eu penso assim, a pessoa tem que cai o cabelo, caiu a sobrancelha, não tem problema, depois nasce de novo. Eu acho que daí é o que menos importa. O câncer é uma doença que assusta as mulheres, mas ele não pode ser ignorado. Com o tratamento, empenho da paciente e com o apoio da família, é possível vencer este desafio. Eu acho que essa é a nossa maior arma mesmo, é a prevenção, a orientação, desmistificar a doença para os pacientes conseguirem procurar ajuda mais cedo, fazerem o diagnóstico precocemente e aumentar as chances de cura. O mito maior é esse que eu acho, né? Ah, eu tenho câncer, eu vou morrer, né? Na verdade, morrer todos nós vamos, né? E aí a estratégia é a gente reverter isso, né? Mostrar que ela tem tratamento, que a gente está aqui, que essa briga é nossa também, né? Que a gente está aqui para apoiar. Acho que quanto mais se fala de um assunto, menos amedrontador fica esse assunto. Então, se falar muito sobre câncer de mama, de forma correta, evidente, essa mulher buscar sites sérios, buscar sites de instituições sérias, ou até ONGs sérias, ela vai ter informações que vão somar na vida dela. Então eu acho que Outubro Rosa é um mês de conscientização, é um mês para alertar as mulheres que ainda não entenderam a importância de fazer rastreamento ou de se tocar, para alertar que elas se observem. E é um mês que está o mundo inteiro voltado para isso. A gente tem que encarar, porque senão você não consegue vencer. Ou você escolhe, você vence o câncer ou ele te vence. E eu escolhi vencer o câncer.